Se você está pensando em sair do Brasil, você está pensando qual é o melhor país para eu imigrar. Se você já saiu do Brasil, você já deve ter pensado nisso, ou talvez você ainda esteja pensando: será que eu estou no melhor lugar possível para imigrar? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Obviamente a gente não vai entrar nos detalhes do seu sonho, né? Porque o melhor país para morar é aquele que você sempre sonhou ou que você sempre quis. Eu não posso comentar ou contrariar isso. Se você achar que, sei lá, é Botsuana, é Botsuana. Mas eu vou apresentar no vídeo de hoje alguns aspectos técnicos que podem ajudar você a responder essa pergunta. É claro, se você quiser responder essa pergunta apenas com o seu coração, você não precisa assistir esse vídeo, você pode ir embora, porque esse vídeo não vai te ajudar. Agora, como mudar para fora do Brasil é um processo difícil, caro, complicado, nem sempre dá certo, é melhor você pensar o máximo possível e tentar colocar o coração e a razão no mesmo patamar para tomar essa decisão. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, o que pode te ajudar nesse processo decisório. Eu espero que esse vídeo contribua de alguma maneira nessa sua busca de procurar um lugar para morar fora do Brasil que te atenda. Antes da gente começar a apresentar esse vídeo, esse material que a gente preparou, eu gostaria de pedir-lhes um favor. Primeiro que se você deixa o seu like, é importante, agora mesmo, você que está assistindo, deixa o seu like agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal neste momento, é importante pra gente. Você deixar o like, esse vídeo passa a ser mais recomendado. E a recomendação é importante para a remuneração do canal. Se você marcar você se inscrever no canal, a gente ganha, o canal inteiro ganha em visibilidade. Também é uma métrica muito importante. Você pode, inclusive, patrocinar esse vídeo. Desculpe, superpixfc@gmail.com. Você patrocinando esse vídeo, no próximo vídeo, eu agradecerei vocês aqui ao vivo, na introdução desse vídeo. No próximo vídeo, claro. Outra maneira de você nos ajudar é se ajudando. É você entrando no nosso clube de membros. Você entrando no nosso clube de membros, você tem acesso ao WhatsApp, é um grupo de WhatsApp, um grupo fechado, onde brasileiros espalhados pelo mundo inteiro estão trocando informações sobre visto, sobre burocracia, sobre problemas, sobre soluções, dando dicas, conselhos, falando sobre o mercado de trabalho, falando sobre salário, sobre demanda de profissionais em outros países. Na verdade, é verdade mesmo, esse canal foi criado e concebido justamente para criar uma comunidade que troca informações e se autoajude. Eu tenho uma experiência em um outro canal, e esse grupo que existe no outro canal é espetacular. E eu gostaria de replicar isso com um assunto que também é muito importante na minha vida, que é viajar e morar fora do Brasil. Então considere a possibilidade, custa muito pouco. Você tem acesso a isso, a gente sorteia camisetas entre os membros do canal. A gente vai ter material exclusivo, vai ter uma live só com os membros. Vale a pena, você nos ajuda e você se ajuda também. Vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente vai mergulhar nessa discussão e tentar responder, pelo menos com a razão, qual é o melhor país para você emigrar. Bom, como eu falei, nossa ideia aqui não é te dizer o que o seu coração pensa, né? Se você sempre teve o sonho de morar lá na Flórida para ficar perto dos parques, é para lá que você tem que ir, né? Não tem jeito. Esse é o seu coração dizendo, esse é o seu sonho. Eu não vou poder comentar sobre isso, eu vou comentar sobre a tomada de decisão, se você não quiser apenas seguir o seu sonho e quiser estabelecer uma coisa mais racional. E para isso, eu vou começar a apresentar uns dados de uma pesquisa que eu fiz. E o primeiro dado que eu vou apresentar é um dado que eu acho relevante, porque é um dado eh, que fala sobre como você será percebido quando você emigrar. Essa é uma pesquisa que foi apresentada no site Statista, que é um site de coleta, não de coleta de dados, de apresentação de dados. Ele compila dados e apresenta algumas pesquisas. E essa é a seguinte pesquisa. Essa pesquisa foi feita entre pessoas locais em países desenvolvidos. Você diria que a imigração teve, em geral, um impacto positivo ou negativo no seu país? As barras mais claras são o impacto positivo. Então você tem o Reino Unido com 48%, a Arábia Saudita também com 48%, a Austrália com 46% de percepção positiva, a Índia 43%, os Estados Unidos 42%, o Canadá 42%. Detalhe para os Estados Unidos, né, com 42% é alto, né? Eu imaginei que seria pior. Tem aí 42% de aspectos positivos e 30 negativos. Canadá 42, 27, 42 positivo. Suécia
41-38, já mais equilibrado, mas mesmo assim ainda mais favorável. China 38-17, Argentina 35-23. Chile é o primeiro país que tem dado negativo. Você tem 34% das pessoas acham que tem uma influência negativa contra 28% positiva. Malásia 35-28. Brasil ainda tem um pouquinho, uma visão ainda um pouco positiva. 26% acreditam que o impacto positivo dos estrangeiros contra 24% negativo. Peru 22% positivo, 29%. E aí você começa uma série de países com visão muito negativa com relação ao imigrante. A África do Sul tem 53%, a Espanha 37%, a Bélgica 52%, a Alemanha 51%, a Polônia 47%, todos esses, África do Sul, Espanha, Bélgica, Alemanha, Polônia, França, Itália, México, Coreia do Sul, Colômbia, Turquia, Rússia, Hungria e Japão têm uma visão muito particular com relação à participação do imigrante. Eles acham que o imigrante não teve uma colaboração positiva, teve uma colaboração muito negativa. Bom, isso já é uma sugestão de que você deve olhar com mais carinho os países que têm um aspecto positivo, e veem o imigrante com um olhar positivo. Olha só, nós achamos que o imigrante tem uma colaboração. Por que isso é importante no seu processo decisório? Porque se você se inserir numa comunidade onde existe uma percepção de que você não está colaborando, você vai ter mais dificuldade para se integrar, para conseguir um emprego melhor e para fazer parte das relações sociais que existem naquele país. Então, esse é um aspecto importante. E eu quis tentar entender um pouco mais a respeito desses aspectos. O que leva um país a ter essa visão? É uma coisa normal? É uma coisa específica? Bom, para isso eu fiz o que eu faço normalmente, eu fui estudar. E eu li esses 3 artigos. Esses 3 artigos científicos. No final desse vídeo você vai ver as referências completas, que falam sobre a percepção do imigrante. Exatamente a origem dessa pesquisa que eu apresentei para vocês. Os dados, eu fui atrás para tentar identificar, né, o que constrói a imagem do imigrante no exterior. Essa pesquisa, a pesquisa que eu mostrei para vocês anteriormente, ela é uma pesquisa de 2018. Tá? Essa pesquisa que está na tela, que fala que o Reino Unido é o país desta lista que tem a melhor percepção com relação à participação e contribuição do estrangeiro, é uma pesquisa de 2018, portanto, com alguma defasagem. Bom, diante dessa situação, eu fui tentar entender o que diria e eu li esses 3 artigos. E eu aprendi algumas coisas, e eu vou dividir isso com vocês. Por exemplo, no primeiro artigo que eu li, o artigo deixa muito claro que crise econômica e percepção de ameaça fazem, tá, com que a visão ao imigrante seja muito, muito piorada. Crise econômica e percepção de ameaça. Quando a economia piora, as pessoas tendem a perceber os imigrantes como uma ameaça econômica, mesmo sem evidências concretas. A gente vai falar um pouco mais sobre essas evidências, tá? A percepção sobre o imigrante frequentemente se baseia em erros e distorções. Esse é o segundo artigo, eu achei curioso. O primeiro artigo fala problemas econômicos, aumenta a percepção negativa para o imigrante, ou diminui a percepção positiva. O segundo artigo diz uma coisa curiosa. A grande maioria dos dados que circulam nesses países são ruins. A percepção sobre imigração frequentemente se baseia em erros e distorções. Muitas pessoas superestimam o número de imigrantes e acreditam em mitos sobre seus impactos na economia e na segurança pública. Então, as pessoas, né, acham que existem muito mais imigrantes ali naquela comunidade. Continuando, que eu extraí desses artigos, erros sobre os impactos da imigração. Muitas pessoas acreditam que os imigrantes sobrecarregam serviços públicos, aumentando o desemprego, reduzindo salários, apesar de estudos econômicos mostrarem o contrário. Os estudos econômicos, na grande maioria dos países, mostram o contrário. Mostram que a chegada de imigrantes melhora o sistema econômico. E a gente já falou aqui em outros vídeos,
os países europeus, principalmente, estão envelhecendo muito rápido e precisam de imigrantes para manter a população, porque se a população diminui, vai diminuir a quantidade de dinheiro disponível no mercado e também no governo para sustentar uma população que está envelhecendo. Erros sobre a governança da imigração. Teorias conspiratórias sugerem que governos escondem a verdadeira taxa de imigração ou promovem mudanças demográficas intencionais. Essa também tem nos artigos comentando, fala, olha, existe essa manipulação da informação para defender uma determinada causa. A superestimação da imigração ocorre em vários países. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas nos Estados Unidos e na Europa acreditam que há o dobro ou até o triplo de imigrantes do que realmente existe no país. As pessoas têm isso. E aí, galera, tem uma coisa que eu aprendi nesses artigos e eu achei muito curiosa. Quando você faz essa pesquisa, você seleciona alguns artigos, né? E você lê os artigos, você lê o abstract, o resumo do artigo, e fala, esse artigo tem a ver com o que eu estou pesquisando, eu vou ler o artigo. Eu separei 5 artigos, na verdade, li esses 3, tem mais 2 para ler. E aí, uma coisa muito interessante é que os artigos, eles, em alguns pontos, eles usam teorias para falar sobre essa questão da percepção do imigrante similares. Então, por exemplo, um dos artigos cita a teoria do raciocínio motivado, nesse artigo do Lutz and Wittgenstein, que diz o seguinte: as pessoas filtram informações para confirmar suas crenças, ignorando dados que contradizem suas visões sobre imigração. Algumas pessoas podem achar que isso é o viés da confirmação, que a gente fala muito por aí. Mas o viés de confirmação é ligeiramente diferente. São similares, mas é diferente. A tendência de procurar, interpretar e lembrar, isso é o viés de confirmação, informações que confirmam crenças pré-existentes, ignorando ou descartando evidências contrárias. A teoria do raciocínio motivado é o seguinte: pessoas processam informações de forma tendenciosa porque querem chegar a uma conclusão específica que proteja sua identidade e crença, ou seja, uma procura informações e outra manipula a informação para chegar numa determinada conclusão. Isso é muito utilizado no discurso político. Então as pessoas pegam o dado, dão aquela distorcida e usam conforme lhe é conveniente. Foi muito comum aqui no canal em vídeos passados onde eu apresento dados a respeito de imigração e etc. Aí começaram as coisas curiosas. Por exemplo, a teoria do conflito de grupo foi apresentada em 2 desses artigos, dos 3 artigos que eu li. E essa teoria de conflito de grupo diz o seguinte: em tempos de crise, grupos nativos buscam culpados, frequentemente responsabilizando imigrantes pelo problema. A teoria do conflito de grupo é a seguinte: quando há uma crise, as pessoas se juntam num grande grupo e acham um denominador comum para brigar. Então, tá aqui, a gente coloca um grupo e o denominador comum é alguém que está fora desse grupo, normalmente. E outra coisa curiosa, uma outra teoria, a teoria da ameaça realista, também foi citado em 2 artigos, e que diz o seguinte: o medo da perda de recursos e a insegurança econômica fazem com que pessoas vejam imigrantes como uma ameaça real que pode ser evitada. Então, a teoria da ameaça realista é o seguinte: há uma ameaça, e essas teorias se combinam, né? Há uma ameaça fora dessa realidade aqui, tá? E essa é uma ameaça real que eu vejo. É diferente, por exemplo, a ameaça de uma guerra que está acontecendo a 6.000 quilômetros de distância e um imigrante que está ali na esquina. O imigrante é uma ameaça real que eu vejo, que eu posso tocá-lo e que posso evitá-lo, inclusive, votando, por exemplo, em candidatos que dificultem a imigração ou candidatos que expulsem imigrantes, enfim. Esse é um problema que pode ser evitado, ou seja, é a teoria da ameaça realista, que torna a realidade alguma coisa que é palpável, que está perto de você. Resumindo, o primeiro artigo fala o seguinte: quando há escassez de recursos, as pessoas veem imigrantes como competidores diretos, gerando hostilidade, particularmente quando isso acontece muito rápido. Há uma crise econômica muito acentuada, muito rápida, como, por exemplo, foi na pandemia. Estudos baseados, e assim, a metodologia que eles utilizaram para chegar a essa conclusão é muito surpreendente. O estudo deles foi baseado em mais de 225 mil entrevistas do European Social Survey. Com esses dados, que cobriam 26 países, eles cruzaram dados econômicos e pesquisas sobre
a percepção de imigração para chegar a determinadas conclusões. O segundo artigo fala sobre a percepção que é criada sobre imigrante, que são amplamente distorcidas porque as pessoas não têm exatamente noção do número do impacto desses imigrantes em determinadas economias. As pessoas assumem que é muito. E como é interessante, né, e como a gente já falou sobre as teorias, né, é interessante você determinar um culpado para o problema que seja fora do seu grupo. Então isso acontece com muita frequência. Então você tem a combinação de pessoas não cientes do número real, do impacto real, então não se tem essa noção, e você quer culpar alguém pelo problema que não esteja dentro do seu grupo. Ou seja, essa questão é muito conveniente. O segundo artigo fala justamente sobre isso. O terceiro artigo é o seguinte: a percepção dos imigrantes na Europa varia conforme fatores macroeconômicos, educacionais e criminais, sendo influenciada mais pelo nível de crescimento do PIB e nível educacional do que taxa de desemprego. Aí é uma coisa interessante. O que os caras fazem é o seguinte: a taxa de desemprego é mais importante porque dá uma perspectiva, dá um viés positivo, as coisas estão melhorando. Ah, mas a taxa de desemprego está ruim, mas o PIB estando crescendo, o PIB crescendo, sugere que é uma melhora e aumenta a paciência dessas pessoas. Então, politicamente também é muito importante. Você faz uma pequena movimentação, melhora o PIB de alguma maneira, você automaticamente ganha prazo para outras políticas sociais, públicas, etc. Esse estudo utilizou uma modelagem hierárquica multinível, que é uma modelagem estatística, e analisou dados de 22 países europeus cruzando indicadores macroeconômicos, PIB, educação, taxa de imigração e criminalidade, com percepção pública sobre imigrantes. E a minha filha está tocando gaita aqui fora, vocês possivelmente estão ouvindo, então peço desculpa a vocês. Talvez ela até faça uma participação aqui. Aqui vocês estão vendo os dados, Ei, meu amor. Ela realmente invadiu aqui o estúdio. Hello. Say hi to everyone. Say hi. Ela tá um pouco gripada. Hi. Não vai falar hi, não? Então, qual é a relação? Daquele gráfico que eu mostrei? Então, qual é a relação daquele gráfico que eu mostrei inicialmente? E também dessas teorias sobre a percepção do imigrante. Aquilo que eu já havia dito aqui no vídeo. Você imigrando para o país onde haja uma percepção positiva a respeito do imigrante, da imigração, vai facilitar a sua entrada nesse mercado, as suas relações sociais. Esse vídeo tem como função fazer com que você inclua no seu planejamento a compreensão de como você será visto em outros países. Se você vai ser visto de maneira positiva ou não. Você entender como é o momento econômico e quais são os movimentos daquele país em relação à visão que se tem sobre o imigrante. A combinação do seu sonho, que talvez seja o mais importante, a sua experiência profissional, a demanda do país pelo seu conhecimento, pela sua expertise, mais a visão daquele país sobre imigrantes, compõe os dados necessários para que você chegue à conclusão qual é o melhor país para você imigrar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e considere a possibilidade de virar membro aqui do nosso grupo de fora para dentro para ter acesso ao WhatsApp, participar das lives aqui com a gente, ter acesso ao material exclusivo e sorteio de camisetas. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui, fala o que você acha, tá? E a gente se vê aqui no De Fora para Dentro. Grande abraço, até a próxima. Antes de você sair, deixe o like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e deixe seu comentário. Até a próxima. Thank you. Okay, can you play outside? You have to play outside. Go play outside.